Bom dia a todos. Vamos iniciar o segundo dia de atividades do 12º Congresso Ordinário Estadual do Citraeng. Lembramos que estão disponíveis na mesa de credenciamento máscaras e álcool em gel para quem deseja utilizá-los. Nossa primeira mesa será sobre o impacto do PCCS e o orçamento do PJU à luz do arcabouço fiscal. Convidamos para compor a mesa Elimara Cardoso, coordenadora do Citraeng, que irá presidir, e convidamos à mesa Davi Landau, coordenador do Citraeng. Convidamos também para a mesa Vladimir Nepomuceno, assessor da FENAJUF, especialista em gestão pública, ex-diretor de Relações do Trabalho do Ministério de Planejamento. Quem é que vai poder projetar o Não, vou dar um. Convidamos também à mesa Lúcia Maria Bernardes. Convidamos também para compor a mesa Enilson Fonseca, coordenador do Citraeng. Beleza? Convidamos também para compor a mesa Anderson Lima de Oliveira. Eu sei que você tem apreço pelo tema também. Mandei no seu privado, tá? Vamos bem. Descansado hoje, né? Bom dia a todos e todas aqui presentes. Nós vamos iniciar uma mesa que vai nos elucidar, né, muitas questões que a gente tem sobre o PCCS. E o professor Vladimir, que trata muito bem esse assunto, vai poder nos sanar as nossas dúvidas. Então, gente, essa mesa é importante demais, porque é uma mesa que nos interessa, né? É o nosso plano de carreira.
Então, eu vou passar a palavra aqui para os meus colegas, o Davi, antes de iniciar a palestra, tá, professor? Vou passar para o Davi e depois para o Enilson e a Lúcia Bernardes, nossa convidada. Você primeiro, Lúcia. Pode ser? Gente, bom dia. Como vocês estão vendo, isso aqui é coisa importante para a gente, mas mais importante é esse relacionamento, é a turma estar aqui com interesse. E, por favor, gente, sempre chama os colegas, que mesmo os que estão aqui, para que participem mesmo. Agora, uma coisa para tratar desse assunto tão importante, aliás, todos estão aqui, tão importante. Vamos prestar atenção mais ainda, mas eu queria fazer um pedido, mas todo carinho. União, gente. Sem a união, nós não temos como lutar lado a lado. E lutar sozinho por qualquer ideal, está perdendo tempo. Só a união vai fazer a gente conseguir tudo isso, tá? Um abração no coração de cada um. Bom dia a todas e todos, né? Primeiramente, espero que todos tenham tido uma ótima noite de sono, né? E vamos lá para mais um dia, né? Então, inspirado aí pelas palavras, né, da Lúcia aí, pedindo unidade da categoria, né? Acho que limito as minhas palavras a isso para a gente dar espaço aí para o Vladimir Nepomuceno. Bom dia, pessoal. Eu aproveito para cumprimentar a todos na pessoa da nossa colega da guerreira, Ana Lúcia Bernardes, e estendo o cumprimento de bom dia a todos vocês, que de longa data eu conheço a Lúcia e ela sempre na luta em prol, né, dessa categoria. Então, assim, eu fico muito feliz de, no sábado, a essa hora da manhã, termos todos vocês aqui prontos, né, para ouvir mais uma explanação acerca do nosso PCS, para que possamos nos conscientizar ainda mais, estarmos cada dia mais nos organizados, unidos e lutando pela valorização da nossa carreira, da nossa categoria. Muito obrigado a todos. Então, agora eu passo a palavra para o professor Vladimir. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, bom dia para todo mundo. É bom a gente estar num sábado desse, com frio. A gente conseguiu vencer a briga com a cama, com as cobertas. Saiu de casa com uma disposição enorme de voltar para casa, é claro. Não, mas é sério, gente. A gente está precisando conversar, e não é hoje. É permanentemente. Hoje, mais do que o normal. Eu vou, só antes de entrar no assunto, eu vou citar um fato que ocorreu comigo durante a semana e ontem a coisa entornou o caldo. O que acontece? Além da FENAJUF, eu assessoro várias entidades sindicais, a maioria do executivo, e eu estou acompanhando algumas negociações que estão andando com determinados órgãos. Tem uma greve na Receita que já completou 6 meses, e já veio decisão de Tribunal Superior para multar, tipo assim, 1 milhão. Já teve recurso ao Supremo, e a coisa não vai, a greve não desata, porque também não tem acordo entre o Ministério da Fazenda, a Casa Civil, e aí o povo diz que é briga do Haddad com o ministro da Casa Civil e tal. Mas, enfim, esse é um dos problemas. O que eu acho que mostra o que a gente está vivendo é a negociação que está acontecendo com as agências reguladoras do governo federal. São 11 agências. Nós conseguimos, depois de muita luta, colocar todas as agências ganhando o mesmo salário. Quem é analista vai ganhar igual, quem é especialista vai ganhar igual, não importa em que agência trabalha. Quem é técnico vai ganhar igual. Porque muitas das agências foram criadas
a partir da transformação de departamentos antigos nos ministérios que faziam o que as agências fazem. E aí fizeram o quê? Transforma aquele departamento numa agência reguladora e não mexe no salário do povo. Aí cria uma outra agência que não existia como departamento e dá um salário mais alto do que aquela outra agência. Finalmente, no ano passado, a gente conseguiu unificar tudo. Aí agora vamos organizar a carreira. Aí criou-se um GT no Ministério da Gestão para discutir nomenclatura, atribuições, exercício exclusivo ou não do cargo público. Por exemplo, pode ser professor, pode ter um outro cargo público, pode ter emprego no setor privado, qual o limite do conflito? Foi montado para discutir tudo isso. O pessoal antigo que não foi contemplado na carreira, como é que faz? E a discussão vinha com muita dificuldade, porque nem todo mundo concorda. Aí ontem, que eu estou vindo para cá, mas não de casa, eu moro em Brasília, eu vim de João Pessoa, saí de João Pessoa, desci em Brasília, peguei outro avião e vim para cá. Eu vi minha casa de cima só. O que não é muito estranho, geralmente acontece. Aí eu, no aeroporto, andando no corredor, eu encontrei com um companheiro que é dirigente, é da Anatel. Aí conversei rápido com ele, ele falou, vou te ligar porque a coisa deu errado. Aí abri o celular, eles estavam numa reunião virtual da direção nacional do pessoal de gestão de pessoas, ou como a gente dizia na nossa época, o pessoal do RH das agências, com os dirigentes sindicais. Por que isso? E por que eu falo que entornou o caldo? Porque o GT, que foi criado na Câmara dos Deputados para discutir a reforma administrativa, puxou tudo para si. O que aconteceu no projeto de lei de reajuste dos servidores do Executivo deixou bem claro o que vem pela frente. Eles dividiram o projeto assim, cortaram no meio. O pessoal usa o termo fatiar, mas não foi fatia, foi pedaço. Só deixaram passar a tabela, que deu reajuste para o povo, que já estava negociado com as entidades. Toda a parte que fala em desenvolvimento de qualquer carreira, avaliação de desempenho, tem um sistema que já existe há anos no Executivo, que é o SIDEC, tiraram tudo do projeto e falaram o seguinte, isso não é para vocês tratar, isso agora é com a gente. Detalhe, o GT que vai tratar, que já teve 2 audiências públicas, teve uma audiência pública e uma audiência com o governo. Vai ter na terça-feira agora uma outra audiência pública para ouvir as entidades sindicais. Eles escolheram a dedo as entidades que eles querem, mas nós conseguimos furar a bolha, botamos algumas entidades, a FENAJUF entraram outras entidades que não estavam na lista original, e a gente vai para lá terça-feira. Porque o que vai sair dali, tudo que a gente pode estar discutindo agora de bom ou de mais ou menos, pode parar, pode andar para trás. A pior cena que a gente pode ver em termos de reforma administrativa é o que esse GT está preparando. Só para dar uma ideia, vocês estão discutindo a relação de analistas e técnicos, a possibilidade ou não de sobreposição de uma parte da tabela. Pois, muito bem, se a reforma administrativa que está na mão do deputado Pedro Paulo passar, esquece tudo isso. Vai ter concurso? Vai. Para quem pode ser que entre na base da tabela, se eles estiverem precisando de gente com menos experiência, vai ter concurso para o meio da tabela, vai ter concurso para o topo da tabela, e não necessariamente concurso público pela Lei 8.102. Não esqueçamos que há poucos dias o Supremo aprovou que o regime jurídico único continua regime jurídico, mas não é mais único. Então, pode ser que esse governo não faça isso, mas o próximo que vai ser eleito no ano que vem pode criar um segundo regime jurídico, fora terceirizado, temporário e seletista na administração pública federal. E não é cargo, são atividades que vão ser exercidas por servidores concursados e atividades que serão feitas por seletistas, que hoje é servidor estatutário. Eles vão dizer o seguinte, quem faz isso aqui tem que ser servidor. Agora, quem faz isso aqui não precisa ser servidor. Hoje é servidor. E pode pegar atividade, no caso do judiciário, de analista e de técnico. Sem contar que
regime jurídico pode criar um novo regime jurídico para servidores baseado num estatuto paralelo. Então, a gente está discutindo coisas que talvez a gente consiga botar adiante, consiga avançar, e pode ser que lá na frente trave, que não ande, ou que ande muito pouco, ou até que ande um pouco para trás. Redução de salário não vai ter. Mas, por exemplo, a proposta é o que eles chamam de 3x3. 3 esferas nos 3 poderes. Vai pegar executivo, legislativo e judiciário, federal, estadual e municipal. E o que eles querem para os 3 poderes? O básico, o principal, tirar a exclusividade do servidor estatutário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai encarar pela frente e acompanhar. Não dá para pensar que os caras pegaram um projeto de lei dos servidores do Executivo e achar, é com o Executivo, não é comigo. Não, é com todo mundo. É com o estadual, federal, municipal, judiciário, legislativo e executivo. Ministério Público também, só que não é considerado poder. Assim como a Defensoria Pública é quase um Ministério Público. Eu digo que nós temos 5, né? Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, e já está a caminho a Defensoria Pública. Eu, quando era diretor de Relações do Trabalho no antigo Ministério do Planejamento, a gente recebia servidores do Executivo para negociar, estava lá o Ministério Público, eram servidores do Executivo. Defensoria Pública eram servidores do Executivo, agora ficaram maiores de idade e andam por pernas próprias. O problema é para onde andam, né? Ter perna para andar é ótimo, mas para cá, para lá, para cima ou para baixo, não sei. Então, o que eu pensei aqui hoje? Falar um pouco de orçamento, mas não vou ficar falando de número, não. Eu vou mostrar um pouquinho o que a gente encara quando trata de discutir qual o limite que eu posso ter para melhorar a remuneração dos servidores. Até onde eu posso ir? O que eu faço? Vamos lá. Aqui. Não dá para a gente começar a falar de orçamento. Isso aqui é a Lei de Responsabilidade Fiscal feita no governo Fernando Henrique Cardoso para botar trava nas negociações do movimento sindical de servidores. Começou aí a botar limite. Eu fiz questão de não tirar essas referências, porque aqui a gente vai ver o seguinte, quando fala Lei Complementar 176 de 2020, o texto dela foi escrito no governo Temer e virou lei no governo Bolsonaro. E aqui um parêntese, 100% da equipe econômica do governo Bolsonaro, tirando Paulo Guedes, é do governo Temer. Eu conheço a maioria. São pessoas que já estavam no governo Temer e continuaram no governo Bolsonaro. Um exemplo, todo mundo fala, a reforma administrativa do governo Bolsonaro, a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. A reforma da Previdência do governo Bolsonaro foi protocolada no Congresso em fevereiro do primeiro ano de mandato do presidente Bolsonaro. Só que tem uma coisa, foi protocolado em fevereiro porque o Legislativo está de recesso em janeiro. Então, eles esperaram abrir a porta no primeiro dia útil de fevereiro, foram lá e protocolaram. Agora, eu queria saber qual foi o presidente da República, desde que acabou o Império até agora, que em janeiro já tinha sua equipe montada. Tinha a parte econômica, mas vários ministérios ainda tinha gente tomando posse. Aí dá posse ao ministro, aí o ministro, aí é que vai convidar a sua equipe. Aí o pessoal do segundo escalão vai começar a montar o pessoal do terceiro escalão. Não existe governo que esteja pronto no dia 31 de janeiro. Então, como é que entrega uma PEC pronta no primeiro dia útil de fevereiro? Simples. Michel Temer, todo mundo deve lembrar, entregou uma pasta para o Bolsonaro, depois do Bolsonaro eleito, falando que eram sugestões para a transição. Não. Eram os projetos que ele disse que tinham que ser encaminhados para o Congresso. Tinha a PEC, tinha projeto de lei complementar, de lei ordinária, tinha tudo. Isso aqui começou a ser construído no governo Temer e foi protocolado no governo Bolsonaro. E aqui só um parêntese dentro do parêntese. Eu vinha conversando no avião com um conhecido meu
e falou assim: você viu que os bolsonaristas ficaram chateados porque o Bolsonaro no interrogatório, eu toda hora bato na trave, interrogatório ou depoimento, mas era interrogatório. Ele foi manso, ele foi quieto, ele pediu perdão ao ministro relator, Alexandre de Moraes. Ele foi mansinho, até fez uma piada. Aí alguém falou assim: por que ele fez isso? Quem acompanha pela imprensa viu que poucos dias antes da data marcada para interrogatório, ele foi para São Paulo. Ficou hospedado na casa do pupilo dele, que é o governador de São Paulo, mas só para dormir, café da manhã, e passou o dia inteiro com Michel Temer, que é o mentor dele, inclusive, na administração pública, que ele sempre falou: não entendo nada, nem quero entender, vocês tocam isso. Então, isso aqui foi feito no governo Temer e colocado em prática no governo Bolsonaro. Mas o espírito da lei é do governo Fernando Henrique, que é trava, porque no governo Fernando Henrique, servidores públicos federais... Bom, Lúcia? Tudo. No governo Fernando Henrique, os servidores federais, naquela época, Maria Lúcia Fatorelli era dirigente sindical junto comigo, junto com Lúcia. A gente conseguiu muita coisa. O que eles fizeram? A Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nome bonito, mas não é responsabilidade fiscal, é lei de trava, lei de controle. E no caso que a gente está tratando aqui, que é a questão do reajuste dos servidores, na lei tem lá no artigo 16, está falando de aumento de servidor. Criação, expansão, aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa. Primeiro, tem que ter estimativa de impacto orçamentário. Se você não disser quanto vai acrescentar, você não pode nem fazer o projeto para enviar. E isso aí tem alguns detalhes, algumas exigências. A segunda, o ordenador de despesa, ou seja, o responsável por aquele aumento implementado, ele tem que dizer que está adequado orçamentário e financeiramente com a lei orçamentária anual e que tem compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes. O que é isso? O plano plurianual é um plano de 4 anos que todo governo, quando entra, passa o primeiro ano estudando tudo do governo, porque a gente tem que partir da premissa que o presidente que toma posse, ele não conhece a administração, ele não estava no governo. Então, o primeiro ano ele passa estudando tudo e encaminha para o Congresso, até 31 de agosto, um projeto que vai ser o plano plurianual dele. E por que eu falei 4 anos? Porque é o segundo, terceiro e o quarto ano daquele presidente e o primeiro do presidente seguinte, porque todo presidente que entra precisa de 1 ano para tomar pé da coisa. Então, o plano plurianual do governo é sempre executado até o primeiro ano do mandato do presidente seguinte. Não importa se é reeleito. Presidente reeleito, ele vai poder, já ir adiantando, porque ele já está no mandato, ele conhece, pode preparar tudo, mas ele vai ter que, no final do primeiro ano, mandar o projeto para o Congresso, fazendo um plano plurianual de 4 anos, porque ele não será reeleito novamente. E aí tem isso, é bom a gente tomar cuidado. Baseado no plano plurianual, e aí vem, eu costumo dizer que são as leis que têm pavio, que é a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária. Por que tem pavio? Porque é igual vela, você acende, acabou o pavio, a vela desaparece, não tem mais efeito. A lei de diretrizes é assim, a lei orçamentária também. São 2 leis que duram 1 ano. É aprovada no final do ano para entrar em vigor no dia 1º de janeiro e perde a eficácia no dia 31 de dezembro. Isso é a regra. Mas, como se diz na vida, não existe regra sem exceção, porque se não tiver exceção, não tem regra, né? A exceção justifica a regra. E aí, vamos para o artigo 17. Nossa despesa, eu costumo dizer que é investimento. Pagar salário de servidor, de trabalhador é investimento, não é despesa, mas vamos lá. Para efeito de contabilidade é despesa. É obrigatória. Por quê? Porque ela
dura mais de 2 exercícios. Passou de 2, dura 3 anos, é despesa continuada. E obrigatória por quê? Está falando de salário. Salário você não pode deixar de pagar, é despesa obrigatória. Então, tem exigências. Aí fala que o ato administrativo que fixem para o ente, pode ser para o judiciário, pode ser para o executivo, não importa, período superior a 2 exercícios. O que significa isso? Quando a gente manda o projeto de reajuste dos servidores, a gente fala o seguinte: vai custar tanto no ano em que entrar em vigor, a partir da data que entrar em vigor. Por exemplo, reajuste a partir do meio do ano. Eu tenho que dizer que de janeiro a dezembro vai custar tanto, mas que aquilo ali significa, para um ano cheio, um valor diferente, maior. Eu tenho que informar isso. E tenho que informar quanto vai custar pelo menos 2 exercícios para frente, porque você vai ter que fazer a próxima lei de diretrizes orçamentárias, imaginando aquilo, e tem que estar adequado ao plano plurianual, que é o chamado PPA. Então, quando a gente fala de orçamento, a gente pensa, é uma lei. Não, são 3. Uma que dura 4 anos e 2 que duram 1 ano. Aí, tem que ter estimativa prevista, de acordo com o inciso 1 do artigo 16, demonstrar a origem. Se não disser de onde vem, não pode ter para onde vai. Eu não posso dizer que eu vou pagar se eu não sei de onde eu vou tirar o dinheiro. E tem que comprovar a despesa criada, aumentada, sem afetar a meta de resultado fiscal previsto. Onde? No artigo 4º. E ser compensado qualquer variação pela receita ou redução de despesa. Vai variar? Tem receita? Não. Posso botar receita para aumentar, para conseguir dar conta? Não. Então tem que cortar a despesa. Isso é a proposta do Temer. Eu estou esquecendo que eu estou com isso aqui. Eu apaguei, mas eu já acendi. Pronto. Agora aqui, ó. Isso aqui para nós é importante. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Depende. É nulo. Não tem poder dizer assim: ah, o ministro vai assinar. No caso de vocês, o presidente do STF, que por acaso é o presidente do CNJ. Ato que provoque aumento de despesa de pessoal que não atenda às exigências daqueles 2 artigos que a gente viu agora na página anterior, ao limite legal de comprometimento aplicado à despesa de pessoal inativo, ou seja, pessoal aposentado, pensionista. Também não adianta fazer porque perde o efeito. Não é que não pode fazer. Você não vai dizer para um cara: não faz. Fez? Tá bom, não vale. Por quê? Porque, de repente, o ato pode resultar em aumento de despesa nos 180 dias últimos do mandato do titular do poder ou órgão. Ou seja, no finalzinho do mandato do chefe do poder legislativo, do chefe do poder judiciário ou do presidente da República. Agora, também não pode, isso aqui eu puxo um pouco da culpa para mim, para a nossa turma daquela época. Não pode parcelar reajuste que uma ou mais parcelas ultrapasse o mandato do chefe do poder. Por que eu falo que eu tenho uma parcela de culpa nisso? Porque a gente fez negociação parcelada, Maria Lúcia deve lembrar, e tinha, dependendo da carreira, uma parcela no início do mandato do outro presidente. Aí, tira. Não pode. Agora, tem uma coisa interessante. Aqui, eu botei um asterisco. Por quê? Você pega a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, está assim. Você pega de 2023, está assim.
Você pega de 2022, está assim. Você pega de 2024 a 25, está assim, só que aqui ao invés de ponto e vírgula, é uma vírgula. Sabe por quê? Porque o Congresso, fazendo disputa com o Executivo por dinheiro de emendas, e aí eu falo daqui a pouco sobre isso um pouquinho, não votou a lei orçamentária e tinha acordos feitos para pagar salário de servidores do Executivo vigente a partir de 1º de janeiro. Mas vem cá, se eu não posso pagar sem ter o orçamento aprovado, como é que faz? Antes disso, de explicar aquele asterisco, projeto de lei de diretriz orçamentária do ano que vem, eu fiz questão de ressaltar esses 2 pontos. Aquele asterisco lá está aqui, ó. Comprovação de que a medida em seu conjunto observa a meta resultado primário estabelecido em lei considerado o intervalo de tolerância das despesas e tal. Aí, o que mudaram? Deixa eu pular aqui para frente. Aqui. Eu falei que no texto de 2023 e 2024 era ponto e vírgula, ou seja, passava para o próximo item. Quando chegou no ano passado, eles botaram aquilo ali que está com fundo em amarelo. Senão não podia pagar o reajuste dos servidores do Executivo que entrou em vigor em 1º de janeiro. O que eu quero dizer com isso? Se fosse botar a ferro e fogo, não pode porque a lei não permite, o Executivo ia ter que mandar uma medida provisória tornando nulo os reajustes pagos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril e editar uma nova pagando a partir de maio, que é quando o orçamento estava aprovado. Ia dar um furdunço, ia dar uma excelente greve nacional. Imagina, eu estou recebendo, sei lá, 10% de reajuste, aí de repente sai um ato do Congresso tornando nulo por conta da Constituição, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, por conta da Lei de Diretriz Orçamentária e tudo que é lei que tem a ver. Eu ia voltar para o salário anterior e ter descontado o aumento que eu recebi. Para não acontecer isso, não é que estão preocupados, eu não vou dar o aumento, vou ter que dar o aumento, não. Não, é para não ter greve. Mudaram o texto da lei. Então botaram exceção. Por acaso, em 2025, pode sim aprovar a lei condicionado ao orçamento ser aprovado depois e cobrir a despesa dos meses que pagou sem ter lei. E aqui uma observação que um amigo nosso colocou que eu achei ótimo. Não pode esquecer do parágrafo 2º. Por quê? A norma derivada da proposição de que trata o caput do artigo, lá o artigo 113 da LDO do ano passado, quer dizer, do ano passado para esse ano, não pode ficar sem a prévia autorização anexa à lei orçamentária, quando for o caso. Agora aqui, deixa eu ver se voltou. Por quê? Por causa dessa exigência do artigo 169 da Constituição. Concessão de qualquer vantagem, aumento de remuneração, criação de cargo, emprego, função, alteração de estrutura de carreira, bem como admissão, contratação de pessoal, a qualquer título, inclusive cargo de confiança, inclusive trabalhador temporário, porque é considerado despesa de pessoal também, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas pelo poder público. Só pode ser feito se tiver prévia dotação orçamentária. Tinha quando pagou o reajuste do servidor do Executivo? Não tinha, o orçamento não estava aprovado. Tanto que a gente negociava, a gente fazia projeto de lei, mandava para o Congresso e ficava torcendo para o orçamento ser aprovado antes do fim do ano, para poder ter garantia que aquela lei ia ter cobertura. O que acontecia naquela época? O Congresso segurava o projeto de lei de reajuste daquela carreira, não votava, esperava o orçamento ser aprovado para aí depois aprovar a lei.
Dessa vez o governo soltou medida provisória, então quando o orçamento foi votado já estava em vigor, já tinha gente receber. Quer dizer, recebendo não, tendo direito ao salário, que só foi pago depois em maio. E depois, se a LDO tiver autorizado, ressalvado empresas públicas e sociedade de economia mista. Ou seja, tudo amarrado na Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no Plano Plurianual, na Lei de Diretriz Orçamentária, e é diretrizes mesmo, porque ela bota limites. Você não pode dar mais para lá, nem mais para cá. Você tem que seguir o que está aqui no meio. E aí, deixa eu ver o que eu pulei aqui. Aqui, aquilo que eu falei. A comprovação de que a medida, no seu conjunto, observa método de resultado primário estabelecido nessa lei. Que lei? Lei de Diretriz Orçamentária. Por isso que eles acrescentaram aquele pedacinho, porque a lei tem que autorizar, senão não adianta. Então, tudo que as entidades estão negociando agora, no caso de vocês, a FENAJUF, tem que seguir isso aí. Eu tenho acompanhado, não vou a todas as reuniões, mas independente disso, eu tenho que acompanhar. Eles estão ali com lupa, olhando qualquer coisinha. Se a gente puxar para lá, puxar para cá, dá problema. O que acontece? Aqui. Isso aqui é o último slide para a gente poder conversar. Isso aqui é o que a gente está executando agora, o orçamento de servidores do Judiciário em nível nacional em 2025. Não pode passar disso aqui. Até 31 de dezembro, incluindo férias, 13º. Férias que eu falo também aquele 1/3 de férias, tudo. Despesa com temporário, despesas de pessoal, o custo da folha do Judiciário Federal é esse aqui para 2025. Por que eu botei aqui? Porque isso aqui é o que a gente pode gastar para 2026. Baseado em quê? Exatamente, o arcabouço. E aí tem um detalhe. A diferença é essa aqui. No projeto de lei que vai para o Congresso, o impacto orçamentário tem que dizer que custa mixaria. 2.767.723.499,60. Não é R$500, não é R$499 mesmo. Parece coisa de promoção de loja. Servidor vai custar 2.767.723.499,60 na promoção. Dá para fazer muita coisa com isso? Não. Por quê? A gente fala em bilhão porque a gente está acostumado a olhar para a nossa conta bancária. Mas daqui para cá, 2.700, quase 3 bilhões. Isso aqui significa um aumento de menos de 8%. Calma. Calma, nós vamos chegar ali. Eu não vou nem dizer chegar lá, vou dizer chegar ali. Agora, por que 7,94? Arcabouço fiscal deu uma pequena flexibilizada e permite, baseado na previsão da arrecadação, variar a despesa. Eu vou falar de pessoal, mas não é só a de pessoal. É todas as despesas primárias, mas no caso aqui que serve para a gente é de pessoal. Por que eu peguei pessoal separado? Porque no texto da própria lei, eu acho interessante que a Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei 101, a Lei Complementar 101. E o arcabouço é a 200. São 100 leis complementares que oficialmente, pela Constituição, não são mais pesadas nem mais importantes que nenhuma lei ordinária. Pelo contrário, tem lei ordinária que pesa mais do que muita lei complementar. É uma lei que, para ser aprovada, precisa de um quórum qualificado. Não é o projeto de lei ordinária é o seguinte: muita gente pensa que é metade dos deputados, por exemplo. Não. É um número acima da metade dos presentes.
Maioria simples ordinária, tão ordinária quanto o projeto de lei ordinária. E sabe por que eu digo isso? O que eu quero dizer com acima da metade dos presentes? São 513 deputados. Quando interessa passar um projeto que não quer chamar atenção, eles deixam para uma quinta-feira à tarde. Quantos tem no plenário? Deu quórum na casa. O que é quórum na casa? Todo deputado que entra tem que registrar a presença na casa. Não precisa necessariamente ser no plenário, é na casa. Ele entra, registra a presença e fica no gabinete. Vai para uma reunião de comissão, vai para uma reunião de frente parlamentar, não sei o quê. Passou da metade, 257, pode votar qualquer projeto no plenário que seja projeto de lei ordinário. Quantos tem no plenário? 100. São 513, eu estou falando de menos de um quinto. Aí vota. Se alguém pedir contagem de voto e der 51, está aprovado o projeto. Com 51 deputados, no meio de uma casa com mais de 500. E se tiver 30, bom, votando 16 a favor, está aprovado. Você quer pior? O presidente da sessão, que não necessariamente é o presidente da casa, aqueles que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Pronto. Aí vai um chato ou uma chata lá, levanta o braço, eu quero contagem de votos. Aí vai contar os votos, tá bom, quantos deputados tem no plenário? Tem 20, quantos votaram? 16, está aprovado do mesmo jeito. Mas o projeto de lei complementar tem quórum qualificado, ali tem que ter um número certo de votos, que é 257. Eu não gosto da expressão 50% mais um, porque é errada. Não existe votação de 50% mais um. Por quê? No caso da Câmara dos Deputados e do Senado é a mesma coisa. O número total é ímpar. O 50% é sempre 1,5. 513. Quanto é metade? 256,5. Metade mais um é 257,5. Não tem meio deputado, gente. Não tem meio senador. 81 senadores, metade, quanto é? 40,5. Não existe. Então o primeiro número acima, o primeiro número inteiro acima da metade. No caso da Câmara, metade de 513 é 256,5. Qual o primeiro número inteiro acima? 257. Aí aprova uma lei complementar. A lei complementar 200, que é o arcabouço fiscal, diz o seguinte: para 2026, pela previsão, pela projeção, pelos cálculos do Ministério da ministra Simone Tebet, vai dar para dar no limite o aumento de despesas primárias. E tem que ser pela própria lei, tanto na lei de diretrizes orçamentárias, quanto na lei do arcabouço, despesas primárias individualizadas, para que o dirigente não faça aquilo que muita gente gosta de fazer. Eu vou gastar mais esse ano em pessoal, mas eu diminuo aquela outra despesa primária ali, porque na soma eu aumento no limite que a lei me permite. Certo? Certo para você, a lei diz que não pode. Eu posso aumentar no limite cada uma separadas. Então, a despesa de pessoal do Judiciário para o ano que vem está estimada em 7,94. Como é que chegou nesse 7,94? É o IPCA, que é o Índice da Inflação Oficial do Governo, calculado do mês de julho no caso, para 2026, de julho de 2024 até junho de 2025, para fazer 12 meses, calcula-se a inflação pelo IPCA e no limite máximo pode chegar a 2,5. E qual é o mínimo? 0,6. O planejamento calculou que daria, juntando os dois, 7,94, porque a previsão, que ainda não se confirmou, porque não vamos esquecer que nós estamos vivendo o mês 6, eu não sei quanto é a inflação de junho, está saindo agora os cálculos do IBGE de meses atrás,
E o que acontece? Eles calcularam, tem uma projeção que só vai ser fechada, vai virar número oficial em novembro, mas, por enquanto, para efeito de cálculo, é 5,44 de julho do ano passado até junho deste ano, acrescido de 2,5. 5,44 com 2,5 dá 7,94. Foi esse o número que a equipe do Ministério do Planejamento falou. Porque eles acreditam que a arrecadação vai ser suficiente para suportar isso. Só que eu estou acompanhando, e saiu essa semana, mais uma formalização de dados do IBGE, a inflação está caindo. Se a inflação cai, eu posso não ter suficiente para 7,94. Eu posso ter que fechar o cálculo. Bom, eu posso ter que fechar o cálculo com 7,5, com 7. Tudo vai depender de quando chegar em novembro, fechar a conta, quanto é que deu o IPCA do mês 7 de 24 ao mês 6 de 25. Se der menos de 5,44, o limite é menos de 7,94. Isso aqui é projeção. Mas o que nós estamos fazendo? Para todas as carreiras, e é o que está na mesa lá do CNJ, tem reunião essa semana, nós estamos trabalhando o tempo todo com 7,94. Se precisar de ajuste, a gente vai fazer o ajuste no final do ano e vai o projeto orçamentário com limite novo e os projetos de reajustes também serão adequados. Agora, o que eu posso fazer com essa fortuna? Eu posso dar 7,94 para todo mundo? Depende. Por que depende? Porque se eu aumentar o quadro numa quantidade muito grande de novos servidores, eu estou aumentando a despesa de pessoal, estou aumentando o valor da folha de pagamento. Então tem que caber ali. A folha como um todo é que vai poder aumentar 7,94, não o salário de cada um. E aí é que está, justamente nessa fase de discussão com a direção do Poder Judiciário. Qual a melhor forma de aumentar a folha em 2.700? É aumentar o VB? É aumentar alguma gratificação específica? É um pouquinho em cada? É fazer o quê? É dar um aumento puxado mais para cá, puxado mais para lá? Qual a melhor forma? É isso que está em discussão. O que a gente busca é, no final das contas, como é que eu vou conseguir melhorar a remuneração dos servidores? No mínimo, tentando dar garantias a ele de reposição de perdas inflacionárias. Se eu vou repor perda inflacionária, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Não é 7,94. Primeiro que isso aqui é 2,5% em cima da inflação anualizada, que não é a inflação anual. Porque o que a gente negocia? Eu quero a inflação de 2015, 16, 17. Como é que eu calculo? A de 2015, 2016, 2017, 2018, todas foram de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O que vocês receberam, todo mundo tentou, mas ninguém conseguiu ficar rico com pouco mais de 18%, 19%. Aquilo ali foi de períodos cheios, todos de janeiro a dezembro, janeiro a dezembro, janeiro a dezembro, e ainda assim não conseguiu cobrir toda a perda salarial. Passado daquilo ali, qual é a inflação de 2024, de 25? Que eu tenho que atualizar em 2026, porque senão a perda vai acumular. Então eu tenho que ver qual é o limite das perdas e trabalhar dentro desses 7,94 para poder repor perda, garantir novos concursos, seja para analista, para técnico, para tudo que for necessário, para a administração poder também contratar, se for necessário, trabalhador temporário para alguma área específica. Tem uma falsa terceirização que vocês sabem muito bem, né?
Eu costumo dizer que é novos advogados, recém-formados. É, a própria. O pessoal gostou do que viu nos hospitais, puxou a residência médica para dentro do judiciário. Aquilo ali é despesa de pessoal também. Eu estou contratando alguém para fazer trabalho de servidor. É despesa de pessoal, sim, ainda que eu não esteja pagando um cargo efetivo. Temporário é cargo efetivo? Não, não é, mas é despesa de pessoal. Então, é uma manobra muito difícil, muito complicada para a gente chegar num acordo numa reunião, 2 ou 3, são várias reuniões. E aí, o que a gente já ouviu do CNJ, a gente já ouviu o seguinte: nós não vamos passar do limite. É isso de aumento de impacto orçamentário na folha e acabou. Não vamos puxar mais para lá, não vamos puxar mais para cá. Então, o que a gente precisa é acompanhar os movimentos da FENAJUF para poder saber por onde está indo, dar sugestão, fazer críticas, contribuir da melhor forma possível para a gente poder avançar. Só que tem um detalhe: nós estamos em junho. Tem uma certa flexibilidade, mas o projeto de lei orçamentária vai ser entregue ao Congresso no dia 31 de agosto. No tempo que era impresso, era um catatal de papel no projeto e uma pilha de papel nos anexos. Não sou velho não, mas eu sou do tempo que entrava de carrinho no Congresso. Maria Lúcia era novinha, recém-ingressa no serviço público, lembra disso. Lúcia também. Entrava de carrinho. Aquele carrinho 4 rodas, bonito assim. E a gente via aquele bando de fotógrafos andando do lado do carrinho, fazendo foto. Não adiantava nada, não dava para ler o que estava ali, mas fazia foto do carrinho. O projeto começou a ser construído pelo Ministério do Planejamento em abril. Porque é em cima da folha de abril que são feitos os cálculos. Por que a folha de abril? Porque você já fechou todas as despesas de fim de ano, a maior parte da turma já tirou férias, porque o servidor público federal tira férias em dezembro, janeiro, fevereiro e um pouquinho em março. A primeira folha do ano, normal, sem os excessos de férias, sem 13º, sem despesas que aumentam o peso da folha, é abril. Então, a folha de abril é referência para cálculo de projeção de impacto orçamentário no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Em abril, todos os ministérios já estão fechando o balanço das folhas daquele mês para encaminhar para o Ministério do Planejamento e em julho o texto já está pronto. O que fica faltando para agosto? É a adequação dos cálculos. Vai ser 7,94? Vai ser 7,90? Vai ser aquilo? É adequar cálculo, é chamar algum órgão e falar assim: olha, puxa aqui para baixo, puxa ali para baixo. Na época, o pessoal deve lembrar, o governo Dilma teve um ano que saiu o aumento de despesas primárias 5, 5 e 5. 5%, 5%, 5%. Aí eu estava no governo, no Ministério do Planejamento, aí alguém vira para mim e fala assim: nós temos uma tarefa para você. Eu falei: qual é? O Ministério Público pediu uma audiência pública na Câmara dos Deputados porque disseram que não foi cumprido o acordo de 5, 5 e 5. Porque tem alguma coisa errada, vamos lá. Aí eu conversei com o pessoal da Secretaria de Orçamento da União, do Orçamento Federal, que é a SOF. Eles falaram: Vladimir, você estava na reunião. Sentou o Ministério do Planejamento, principalmente a turma da Secretaria de Orçamento Federal, representantes do Poder Judiciário, representantes do Ministério Público. Resumo da conversa: todo mundo vai ganhar 3 de 5%. Fechou? Fechou. Eu fui lá antes de ir para a Câmara, catei cópia das atas de reunião, das planilhas, das tabelas, botei debaixo do braço e fui para a Câmara. Cheguei lá,
nossa amiga Luiz Erundina ia presidir a sessão, olhou para mim e falou assim: eu já sei quem está aqui porque eu não vou fazer a reunião. Metade desse povo que vai falar é a administração do Ministério Público, a outra metade é sindicalista. Você vai levar pancada de um lado e vai levar pancada do outro. Eu vou deixar você por último. Falei, obrigado, você é muito minha amiga mesmo, que aí eu posso me defender dos ataques. Não deu outra. O movimento sindical do Ministério Público naquela época partiu para cima de mim falando assim: está aqui meu contra-cheque. Eu não tive 5%, mais 5%. Como é que o planejamento explica isso? E a direção do Ministério Público não falou nada. E, de um certo jeito, eles corroboraram o que foi dito pelos representantes do sindicato lá na época. Eu botei as planilhas, joguei na tela e falei o seguinte: o que está escrito nessa ata são essas tabelas, essas planilhas, e aqui está o acordo. O Executivo entregou 5% para cada um. Cada um faz o que quer. E o que o Ministério Público fez naquela época, gastou mais com cargo de confiança do que com salário de servidor efetivo. Claro que o servidor efetivo não ia ter 5%, porque gastou mais com cargos de chefia. Entendeu? Então a gente tem que buscar trabalhar no limite da recuperação salarial, mas de olho na grama do vizinho, que, como diz um amigo nosso, é vizinho, mas é morador da mesma rua. É vizinho, mas é morador do mesmo bairro. Aliás, ontem eu ouvi uma expressão que eu não gostei. Não, porque tem servidores e magistrados. Tá bom. Em muitas escolas tem professores e funcionários. Em hospitais tem médicos e funcionários. Por que quem administra geralmente não se sente funcionário mesmo sendo? Porque a definição de servidor público pega do presidente da República, do presidente do Supremo, do presidente do Congresso para baixo. Agora diz para um magistrado que ele é servidor? Não. E aí tem uma coisa que está meio tácita, que é o seguinte: o Tribunal de Contas e o Ministério do Planejamento vão controlar, vão auditar, vão acompanhar toda a movimentação orçamentária do Poder Judiciário. Beleza, tá certo? Tá. Ponto. Para por aí. O que está faltando? A arrecadação que o Judiciário tem, que não passa pelo orçamento, é 100% administrada pelos magistrados. O Ministério do Planejamento não põe o olho. Não é que ele não critica, não é que ele não dá uma nota negativa, positiva, elogia porque gastou bem, critica porque gastou mal. Não, ele não olha. Não é responsabilidade a despesa coberta com dinheiro que não entrou pelo caminho do orçamento, ou seja, não é arrecadação tributária, não é arrecadação do orçamento da União. E aí você tenta levantar quanto gasta, tem alguns levantamentos aqui e ali, nenhum oficial, quanto que os magistrados gastaram, quanto eles gastam. E aí vem essa briga, fechando agora a minha intervenção, todo mundo, como é que é aquela série da televisão, todo mundo contra fulano. Todo mundo contra o executivo. E aí o que mostra a cara de pau é o presidente da Câmara encaminhar um projeto dizendo o seguinte, que a partir de agora será restabelecida a justiça no Poder Legislativo brasileiro. Todo parlamentar vai poder acumular a sua remuneração com todas as verbas, fora a remuneração, que é 46 mil. O cara não pode pagar a gasolina do carro dele com 46 mil. Ministério Público de São Paulo aprovou equipamento eletrônico, tablet, celular, não sei o quê, fora das despesas, e fica no nome do procurador, não fica no nome do Ministério Público.
O presidente da Câmara encaminhou o projeto, está lá, acumular remuneração com aposentadoria, coisa que até hoje é proibido. Parlamentar se aposentou como parlamentar, porque ficou o tempo que precisava ficar, cumpriu tudo. A aposentadoria dá mais do que a remuneração, ele pode optar pela aposentadoria e abrir mão da remuneração, não pode receber as duas. O projeto diz, a partir de agora vai poder juntar as duas. Vai ter deputado botando no bolso, como remuneração mais aposentadoria, R$120 mil por mês, fora as verbas de gabinete, fora as verbas extras, aquilo que eles chamam nos magistrados de penduricalhos, os deles vão continuar e eles vão poder acumular aposentadoria mais o salário deles. Detalhe, eu sou servidor aposentado do Executivo. Eu posso assumir um cargo de confiança? Posso. Vou receber o cargo de confiança cheio. Mas tem algumas limitações. Eles não vão ter nenhuma. Então é isso, gente. O orçamento é muito difícil de trabalhar, tem muita coisa que a gente precisa acompanhar para a gente poder gastar com a gente. Vocês viram aí, tem limitação na Constituição em três leis complementares, mais isso, mais aquilo, e fora a discussão, porque se a gente puder conseguir o que é necessário para nós, a gente vai desagradar alguém. E aí, é claro, a gente tem que ver qual a melhor forma de usar. Tem discussões em andamento na categoria? Tem. Uma discussão que eu acho que é boa de se fazer é aquela da interpolação das tabelas de analistas e técnicos. É uma discussão importante. Tem que ser feita? Tem. Tem que ver se a gente joga mais peso no VB, mais peso numa gratificação, se joga peso igual em tudo. Tem que discutir, mas tem que ver qual é o melhor resultado para atender o interesse da categoria. Vai agradar todo mundo? Não. Mas agradando pelo menos mais da metade já está bom, né? É isso, gente. Obrigado, desculpa a demora. Excelente exposição do professor Vladimir. Quando eu entrei para o movimento sindical em nível nacional, conheci essa figura aqui. A gente, só um fato histórico, eu costumo dizer que é um fato histórico quase arqueológico. Início dos anos 90, a gente estava começando a transformar as associações em sindicatos. Não tinha sindicato servidor, a gente ganhou o direito na Constituição. Aí virou os anos 90, a gente começou a transformar associações em sindicatos, e a gente, 1992, 93, eu estou falando de uma coisa que aconteceu no início dos anos 90. Nós estamos no meio da segunda década do século XXI. A gente podia voltar ao que nós fizemos naquela época. Nós criamos um fórum com todos os servidores federais juntos. Andava todo mundo junto. A gente se reunia, quem fala nessa reunião? É fulano, ciclano e beltrano. Na outra reunião não era aqueles três, eram outros três, mas era todo mundo. Servidores do Executivo, Legislativo, Judiciário, nível superior, nível intermediário, na época tinha nível auxiliar, não tinha aquela história de carreira típica de Estado, é separado do resto, era tudo junto. E na época essa moça aqui dava trabalho para o povo, porque ela botava a turma para trabalhar. E foi a época que a gente unificou a FENAJUF, né? Mas não era para trabalhar? Ela botava o povo para correr do café. É verdade, o senhor foi um dos responsáveis, né, Vladimir, pela união da unificação e a construção da FENAJUF, né? A FENAJUF está com 35 anos. Mas ele participou também dessa junção. A gente, este ano, está comemorando 30 anos de unificação da FENAJUF. Existia uma FENAJUF que representava uma parte do judiciário. A Justiça do Trabalho não fazia parte da FENAJUF. Era a FENASTRA. E eu fui um dos, por não ser da categoria, por não ser do judiciário, eu fui um dos escolhidos
junto com outros companheiros, nós montamos um grupo, um de cada entidade e, de preferência, um de cada corrente política, de partido político diferente, que é para mostrar que a gente estava unido. Nós vamos unificar esse povo, botar todo mundo do judiciário numa entidade só. Teve resistência, ranger de dentes de um lado e de outro. Mas a gente provou agora, 30 anos depois, que foi feito certo. Nós unificamos também o IBGE numa entidade só, que eram 2 entidades nacionais do IBGE. Os grupos políticos se juntaram numa mesma entidade, funcionou, e foi quando a gente conseguiu os maiores avanços para o funcionalismo público federal. Maria Lúcia estava na direção da Unafisco, que era a entidade nacional dos hoje auditores fiscais, na época não tinha o nome de auditor fiscal, mas são os mesmos. A gente tinha unidade. E aí, para fechar esse parênteses, teve um dia, a gente se reunia no andar de cima, no auditório lá da FENASP. Aí uma funcionária chega para mim e fala assim, tem 2 homens de terno lá embaixo querendo falar contigo. Eu falei, caramba, início dos anos 90, não estava muito distante algumas porradas que a gente levou, que eu levei, algumas visitas à Polícia Federal e outras. Eu falei, vou lá embaixo saber o que esses caras de terno querem. Aí o cara me chamou no canto e falou, nós somos da Polícia Federal. Eu falei, é? E ele falou, não, a gente criou um sindicato e quer participar da coordenação com vocês. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, vocês esperam aqui, que eu vou lá em cima, vou ter que preparar o povo, que aqui teve gente que já foi preso, já foi torturado, tem medo de polícia. Aí fui lá em cima, chamei primeiro um grupo pequeno, a gente conversou, depois levamos para o plenário, teve acordo, só que ficou uma coisa assim, aquilo que era comum a todos, a gente discutia com os companheiros da Polícia Federal juntos. E tinha coisas que a gente discutia numa outra conversa, em outro endereço, sem eles. Porque a gente tinha medo de falar alguma coisa, tipo greve, a gente não conversava com eles por perto. Mas o que aconteceu? Hoje tem uma Federação Nacional dos Policiais Federais, filiado a uma central sindical, não é a CUT, mas é filiado a uma central sindical, é atuante, faz greve, faz movimento, está sempre junto com a gente, nunca mais se afastou, continua lutando. Não, eu fui um participante, não fui responsável por nada. A gente precisa dessa unidade hoje, infelizmente não tem. Infelizmente não tem, a gente precisa disso. A unidade é resistência, né, gente? Então nós precisamos dela. Se juntos já está difícil, imagina fragmentando.